Olá, então nós estamos aqui hoje para ouvir a história da nossa querida Ondina. A Ondina é enfermeira no Kosovo, verdade, Ondina? Sim. E uma das nossas participantes nas conversas com PNL, com uma bela história para contar. Olá, Ondina. Olá, Tita. Quer-me falar, em primeiro lugar, um bocadinho da sua vida como enfermeira no Kosovo, como é estar longe e como é que foi possível, estando longe, estar a fazer o curso. Exatamente. Pronto, então eu estou no Kosovo há 2 anos. Eu antes do Kosovo estive em Angola 8 anos. Fui mais uma das enfermeiras que saiu de Portugal face a várias contingências e fui experimentar a vida de enfermeira lá fora. No Kosovo trabalho numa base militar da NATO. Tem sido de alguma forma importante o percurso que eu fiz da PNL também para me ajudar ao estar fora, porque hoje posso comparar o estar fora quando estava em Angola e o estar fora agora no Kosovo. O meu trabalho lá, portanto, eu trabalho num hospital que nós chamamos o Rol 2, que é um hospital que dá assistência em situação de conflito e de guerra para as vítimas militares, para os militares. O país está tranquilo, portanto não estamos em guerra, apesar dos sérvios não aceitarem a independência, mas é um país que neste momento está tranquilo e não temos conflito armado. Portanto, acabamos por dar mais assistência aos militares que no dia-a-dia se vão tendo algumas lesões em termos de exercícios ou de traumas desportivos ou precisem de cuidados médicos. Certo. Então, e como é que estando no Kosovo chegou até às conversas com PNL? Bom, eu conheci a Tita num workshop de imagem há talvez 2, 3 anos quase já. E nessa altura a Tita estava a acabar precisamente o PNL. Eu já tinha ouvido falar no PNL anteriormente, sempre foi uma coisa, se calhar pela enfermagem, de querer saber mais coisas nessa área do comportamento humano. O bichinho estava cá, mas nunca tentei explorar, porque lá está, aqui trabalhava um bocadinho workaholic, a correr de um lado para o outro. E nunca há tempo, não é? E nunca há tempo. O facto de, entretanto, a Tita abrir os cursos das conversas com PNL e do PNL, então, vamos a isto. A única dificuldade seria eu estar fora. Tive a oportunidade de, os meses que estava em Portugal, porque eu trabalho num regime de rotação, portanto, quando estou em Portugal, assisto às aulas presenciais, não nesta fase agora em que estamos, mas pronto, assisti às aulas presenciais e todas as outras aulas que eu não fui fazendo e assistindo em turmas que entretanto foram abrir. Isto foi um bocadinho desafiante, porque eu às vezes chegava às aulas e já estavam a falar de coisas que eu não tinha ouvido, portanto foi sempre ali uma luta a tentar acompanhar e depois mesmo para a realização do trabalho, da avaliação, obrigou-me a ir à procura. Se bem que não há muita coisa em termos de português, o que há é tudo Brasil, ou então em termos de língua estrangeira. Mas pronto, consegui fazer e a minha entrada no PNL deu-se dessa forma. E pronto, e ainda estou a acabar de fazer algumas aulas, mas já está quase tudo feito. Já falta pouquinho. Muito bem. Que expectativas é que trazia quando embarcou nesta viagem? Ora bom, eu não tinha assim expectativas pessoais, porque lá está, eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia o que era e como é que ia mexer comigo. Era mais um bocadinho, vamos lá ouvir o que é isto, o que é que se aprende, tudo bem, isto tem muito a ver connosco, com o inconsciente, com a nossa forma de resolver algumas situações, mas foi muito surpreendente e mais surpreendente de mudar inconscientemente muita coisa em mim, que eu começo-me a dar conta agora, passado assim uns longos meses. E é engraçado que as pessoas que convivem mais diretamente comigo também notam e muitas vezes dizem, mas tu estás diferente, e eu estou. E é quando eu, há aqui qualquer coisa que mudou. Como é que sente essa diferença, Ondina? Que diferenças são essas? Do que é que nós estamos a falar? Noto essencialmente, em termos de, assim, eu era uma pessoa que, pronto, geria de alguma forma a ansiedade e o stress, até porque a minha profissão sempre o obrigou, porque eu sempre trabalhei na área de emergência e do pré-hospitalar e pronto. É uma profissão e essa parte, muito stress, não é? Eu aprendi a gerir as emoções, a gerir a ansiedade, mas depois aquilo também nos toca. Era isso que eu lhe ia perguntar. Sabia geri-las ou sabia guardá-las? Eu acho que as guardava. Okay. Porque havia situações que aconteciam muitas vezes no hospital e eu deparei-me com muitas que eu naquele momento eu tinha um botão que desligava e depois muitas vezes tentava chegar a casa e não pensar naquilo, porque senão já sei que ia mexer comigo, ou então tipo, isto é para esquecer, não é para tentar viver estas emoções e se calhar daí vem um bocadinho às vezes
eu vou-lhe chamar estigma, não, se calhar uma palavra forte, que muitas vezes as pessoas têm em relação aos enfermeiros, que as pessoas são frias. Não, nós temos que aprender a gerir as emoções, porque nós lidamos com a morte. Logicamente. Lidamos com a vida e lidamos com a morte. Ajudar os doentes. E então temos que aprender que aquilo não nos afete, que aquilo não nos magoe, e vamos criando capas ali. Que eu acho que enquanto, se calhar, num curso de enfermagem, eu até ponderaria, não digo um curso completo, mas se calhar algumas das ferramentas iriam ajudar na muito prática, no dia a parte. dia, no atendimento e na gestão das emoções perante determinadas situações. Sem dúvida. Ondina, mas deixa-me perceber um bocadinho melhor como era essa fase lá atrás. Quando me fala das camadas, não é, e dessa proteção, e que para mim parece-me evidente que isto tem que acontecer, porque um enfermeiro, um médico, qualquer pessoa ligada à saúde e que lide diária e diretamente com a vida e a morte, não é? E acima de tudo com todo o sofrimento pelo qual muitas vezes passa, se não conseguir criar um mecanismo de se proteger das suas emoções, não só, obviamente, o próprio fica doente, não é? Doente sim. muitas vezes psicologicamente, como na sequência disto não consegue ajudar ninguém e, portanto, claro, para ajudar é lógico que tem que conseguir fazer esta proteção. A minha questão é como é que essa proteção existia e se ela de facto era uma capacidade de controlo das emoções, no sentido de não permitir que elas lá fiquem dentro, ou se elas só são guardadas como às vezes nós guardamos tantas coisas numa caixinha que parece que está fechada a 7 chaves, mas de vez em quando o cadeado abre-se, não é? E aquilo deita ali alguma toxicidade no nosso organismo e no nosso bem-estar. Assim, eu vou falar pessoalmente por mim. Eu muitas vezes geri essas emoções com por exemplo, uma situação de um jovem, de um acidente. Eu naquele momento, eu sabia, eu tenho que dar o máximo para tentar ajudar. Portanto, e naquele momento eu não, assim, o ter sangue ou está, assim, vou falar numa linguagem mais fácil, está todo partido, e nós sabermos que lesões é que vão devido ali. Eu naquele momento eu nem pensava nisso, porque se fosse pensar nisso, se calhar ia-me afetar e não ia estar tão consciente nos meus atos naquele momento que eu precisava de ter. Mas é claro que as emoções ficavam cá, se calhar guardadas nessa tal caixa, ok, eu vivi isto não é comigo, mas era o meu dia-a-dia, portanto, eu ia pondo de lado. Só que depois nós também temos uma vida para fora do hospital, com os nossos problemas pessoais, a nossa vida familiar, não é? E claro que isto, se nós vivemos num ambiente de stress, em que somos postos, e nomeadamente quem trabalha em urgência, diariamente, em termos emocionais, num limite muito alto, que isto acaba por se refletir e há um dia que faz o boom e depois vêm as depressões, vem a ansiedade, vem todos os outros problemas que vêm de rastro da caixinha que está mal fechada e mal arrumada, não é? Isso aconteceu? Eu acho que, assim, propriamente que influenciasse na minha vida, eu sempre tentei controlar isso, que não me influenciasse. E eu, da mesma forma que eu tentava não levar os meus problemas pessoais para dentro do hospital, porque ia lidar com outras pessoas, com colegas, e eu não tinha que, de alguma forma, sei lá, se eu estava de alguma forma mal, atender mal uma pessoa ou responder torto a alguém, porque eu estava com problemas pessoais. E tentava fazer o mesmo, não trazer essas emoções para casa, porque tinha 2 crianças na altura, mais pequeninas. Claro que há sempre a curiosidade, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, mas isso, acho que sempre consegui gerir. De alguma forma, ainda sem PNL, mas eu lá ia gerindo as coisas. Acho que a PNL, nesse sentido, indo ao que eu estava a dizer na parte dos cursos de enfermagem, acho que era tem tantas ferramentas que nós podemos usar para tirar às vezes o significado e perceber isto não é meu, ok, eu vou passar por isto, eu tenho que ajudar nisto, mas este problema não é meu. E conseguir resolver isso, acho que era uma grande ajuda, porque há áreas na área da saúde que são muito traumatizantes para quem lá trabalha, seja a parte oncológica, seja a parte, por exemplo, nós na emergência apanhamos tudo, não é? E a situação mais dolorosa que eu tive 2 situações que eu não consegui controlar e desabei num choro, foi quando, pessoalmente, eu com as crianças, porque tinha crianças pequenas e eu não consegui controlar perante uma morte de uma criança, de 2 crianças, e foram dar comigo a chorar, porque naquele momento eu não me consegui controlar. Portanto, eu acho que aí a PNL teria sido, se calhar,
de grande importância eu conseguir naquele momento gerir. Se calhar ia chorar, mas não sofrer como eu senti que sofri naqueles 2 momentos. E o que é que aconteceu quando começou as conversas com PNL? Inicialmente foi o tentar absorver tudo e a parte não só de teórica, porque também temos a teoria de perceber o que é, como vem, como aconteceu, como apareceu, mas depois a parte que acaba por ser mais, queremos mais, ser uma sede e queremos mais, é quando as ferramentas que nós vamos aprendendo e começamos a aplicar. Inicialmente, se calhar, aprendemos e depois não aplicamos, mas depois, aos poucos, mas eu aprendi isto, deixa lá experimentar. E depois, de repente, isto realmente funciona. E eu já depois, e durante o curso de PNL, tive 2 situações, uma sensivelmente há 1 ano, está a fazer 1 ano, em que eu acho que fui-me abaixo assim e deprimi por uma coisa muito parva, mas pronto, que eu hoje penso que estupidez, mas pronto, naquela altura, lá está, o não estar bem, o estar longe de casa, houve um filme fatores, que naquele dia foi o boom e a gota d'água. E pronto, e depois com a ajuda das ferramentas que vamos aprendendo na PNL, naquela altura foi a auto-hipnose, as âncoras, depois as submodalidades, portanto tudo isso ficou lá para trás e hoje em dia eu olho para aquilo e penso, estúpida, para quê? Não valeu a pena. Lá está, é a forma de encarar os problemas, porque os problemas existem e vão existir todos os dias na nossa vida. Eu acho é que nós não podemos viver em ansiedade e em stress. Tenho este problema, temos é que, ok, estás aí, então agora vamos lá atrás e vamos tentar contornar, resolver e procurar a forma de dar a volta àquilo, porque não vale a pena viver em sofrimento, isso só dá cabo de nós. E tem algum exemplo, de alguma forma, de coisas que já tenha constatado para si, da forma como vivia antes da PNL, essa ansiedade e esse stress e da forma como a vive hoje? Tenho 2 muito marcantes. Uma foi assim, eu tenho que fazer de 2 em 2 anos as minhas formações de credenciação de cursos, porque lá fora, sem estes 2 cursos, não podemos trabalhar. E há um dos cursos, que é o suporte avançado de vida, sempre que eu vou fazer, apesar de eu já ser pai, desta vez deve ter sido a 6ª vez que eu fiz o curso. Mas aquilo sempre me gerou ansiedade, sempre me gerou um stress. Aqueles 3 dias de curso eram um sofrimento. Cada vez que começava a estudar, fiquei burra, já não sei nada, e isto vai ser uma desgraça. E eu aposto que ainda não tinha começado o curso, mas já estava a entrar nesse estado. Sim, isso já era, assim que eu pensava, tenho que ir fazer o curso, eu já estava nessa ansiedade, até chegar à data do dia, depois eu fazia sempre o curso, mas era um sofrimento. E a última vez que fiz foi este ano, no final de fevereiro, e antes de fazer o curso, num dos exercícios, fiz o Círculo de Excelência da PNL. E na altura o que eu pensei, não, eu tenho que controlar isto. E o recurso que eu achava que precisava era estar tranquila. Porque eu sei as coisas, portanto não vale a pena ir na ansiedade e nos nervos em que eu ia, porque aquilo é um curso muito intenso, assim, não é que seja difícil, é nosso dia-a-dia, é a nossa prática. Eu acho que é mais o saber que estamos em avaliação. Certo. Depois eu faço o curso em inglês, portanto ainda mais o vocabulário, pronto, isso deixava-me sempre uma ansiedade. E estranhamente, pronto, eu lá fiz aqui o exercício do Círculo de Excelência, cheguei ao dia, pensei, fizeste o Círculo de Excelência, vamos lá fazer o curso. Bom, para já entrei na sala, pronto, não é o mesmo sítio onde eu vou já há algum tempo e eu estava super descontraída. O curso foi começando e nós depois vamos tendo bancas práticas, que era já aí uma parte de, eu não posso enganar, porque isto vai sendo avaliação e eu estava ali, aos outros todos, eu só me ria, eu dava comigo, de sorriso na cara, assim, tipo, sim, mais do mesmo, e a rir-me, tipo, eu pensei, isto dá resultado, porque eu nunca me sentia assim, e eu às tantas dava com os outros todos com um ar de aflição em que eu se calhar costumava estar, e que era notório nas caras deles, e eles olharem para mim, e eu estava super descontraída e com um sorriso, e fiz aquilo, no fim o instrutor disse, mas tu ainda tens que vir fazer o curso, não é? Porque tu já fazes isto uma perna às costas, eu pensei, nem tu sabes. Mas pronto, e isso foi notório, eu disse, pá, isto realmente ajudou-me imenso, porque eu fiz isto de uma forma super tranquila que nunca tinha feito, nestes 6 anos. Portanto, essa foi uma delas. E a outra foi esta fase de que todos passámos da pandemia, porque assim, o facto de eu trabalhar fora, eu só tenho um ordenado quando trabalho.
O mês que eu estou cá, eu não sou paga, portanto, eu do meu ordenado que ganho no mês em que estou a trabalhar, giro o mês que não trabalho. Ora, eu tinha terminado a minha rotação em fevereiro, eis que eu deveria voltar em março e de repente fiquei cá até junho, ou seja, 4 meses sem trabalhar, 4 meses sem salário. Oh meu Deus, isto se fosse noutra altura eu já estava descabelada a chorar e como é que vai ser. E surpreendentemente, assim, ok, existe a doença, o que é que eu posso fazer? Nada, a não ser ter a minha cota parte enquanto na sociedade de ter os cuidados para com os outros e para comigo própria. E foi tão estranho eu passar pela situação dos 4 meses em que pensar, eu tenho que gerir os meus salários, o último salário foi em março, ou seja, eu só vou ter salário lá para outubro. Quando começar a trabalhar, na melhor das hipóteses, se eu for em junho, que foi quando eu fui. Isso tudo correr bem, não é? Isso tudo correr bem, portanto, isto trazia, se no início, assim, trouxe-me um pico de ansiedade, trouxe, mas eu depois pensei, tenho é que contornar isto. Portanto, vamos lá ver o que é que eu posso fazer para passar este tempo que eu estiver aqui. E as coisas correram. E eu geri perfeitamente, ou seja, acabei por diminuir o foco ali do Covid. Ainda hoje, é assim, mesmo no meu dia-a-dia, porque já fui trabalhar, assim, ok, a doença existe, mas não estou em pânico porque vem um doente e, oh meu Deus, pode ser um Covid positivo. E isso foi outra das coisas que a PNL me trouxe, foi acima de tudo, esta tranquilidade e esta serenidade que eu tenho, que eu acho que não tinha, e hoje tenho a percepção que eu era muito ansiosa em algumas coisas, estressava com muita facilidade, e eu acho que isso eu consegui adquirir. Sabe que há alguns dias alguém me disse, a Ondina está tão diferente. O que é que acha que isto significa? Alguém próximo e que, portanto, consegue avaliar bem a Ondina antes, a Ondina agora. O que é que as outras pessoas podem estar a ver em si, Ondina? É assim, eu própria em mim, é assim, que eu penso, eu não mudei, mas depois lá está, de vez em quando tenho desses comentários, estás diferente, e eu fico a pensar, mas estou diferente como? Eu acho que tem a ver com a serenidade, tem a ver esta parte da não ansiedade, e acho que depois há o eu estar bem comigo próprio, que eu acho que havia ali uma autoestima muito em baixo também, e eu acho que isso tudo se foi trabalhando aos poucos, não sei dizer com isto ou com aquilo, eu acho que foi acontecendo e eu dou por mim a ser muito mais, ia dizer espontânea, mas não é espontânea a palavra que eu quero, porque eu era uma pessoa, também sou ainda um bocadinho reservada, mais tímida e dou por mim muito mais aberta, e se calhar com uma... Eu sempre soube bem o que queria, eu não estou a encontrar as palavras, mas será que as pessoas o que vêem em mim se calhar essa tranquilidade eu consigo passá-la? Será que a certeza e a abertura com que eu estou neste momento para ver o dia-a-dia, ver as coisas que vão acontecendo de outra forma e a análise que eu faço, fazê-las de uma outra forma, se calhar mais consciente e mais equilibrada e sem stress, sem ansiedade, talvez. Se calhar sabendo que os problemas não são o fim do mundo, não é? Sim. E por maiores que sejam os desafios que se nos aparecem, que aparecem em todos nós, em todas as nossas vidas, há sempre uma forma de nós contornarmos e seguirmos adiante, não é? Sim. E se calhar essa é uma das maiores aprendizagens que a PNL nos dá, que é como nós efetivamente gerirmos o nosso caminho, enfrentando e lidando com esses desafios da melhor forma possível para nós, não é? Acho que sim, acho que onde eu noto mais nessa diferença é no meu estar, como eu estou e como eu estava antes, portanto consigo perceber aqui, sinto-me mais equilibrada e em paz, acima de tudo. O que é que diz a si mesma hoje? Já devia ter feito isto há mais tempo. E querida Ondina, muito obrigada. Foi um prazer imenso falar consigo. E é Obrigada. Um prazer imenso estar de cada vez que estou consigo. Um bem-aja e continue essa viagem maravilhosa. Obrigada, é sempre uma aprendizagem. Obrigada. Obrigada.